Galera, questão número 31 da prova verde Enem 2025, estamos comentando para você aqui agora uma questão envolvendo o patrimônio linguístico nacional. O que é isso? A prova gosta muito de valorizar os falares, a diversidade linguística brasileira. Foram 4 questões diretamente abordando esse assunto à prova de 2025. Então vamos analisar a questão de número 31, começando pelo enunciado. Esse verbete, que no caso aí é o termo urucum, você da região norte, com certeza, urucum, nordeste também. Urucum que é a base, por exemplo, de inúmeras maquiagens, sabia disso? Beleza? Inclusive o batom. Esse verbete contribui para a preservação do patrimônio. Por que essa palavra, urucu, urucum, rocô, outros nomes, ela colocou 4 nomes diferentes para a mesma expressão que é urucum. Por que isso é importante? Preservação, patrimônio, linguístico nacional. O jeito de escrever, o jeito de falar. Nós temos uma origem portuguesa, mas também temos origem afro-indígena, que também todos os dias está no nosso vocabulário, todas as nossas falas de alguma forma. Competência 6, habilidade 20, 4 abordagens dessa habilidade, reconhecer a importância do patrimônio. E eu sempre tenho uma dica, seja patrimônio linguístico, seja patrimônio literário, seja patrimônio artístico, questões que envolvem patrimônio, sempre dou a seguinte dica para os meus alunos, galera, se liga em expressões como preservação, memória coletiva, valorização, perpetuação, que é perpetuar é você passar à frente para as próximas gerações. Porque essa é a grande ideia de você tornar algo como patrimônio, ter reconhecimento, passar a adquirir importância para o coletivo. Beleza? Mas antes, vamos lembrar algumas coisinhas? Linguagem é a forma de comunicação. Pode ser verbal, pode ser não verbal, pode ser mista. Dentro de linguagem, eu tenho a língua portuguesa, por exemplo, que é você estruturar os sinais, os signos linguísticos. Língua inglesa, língua espanhola, língua portuguesa, língua japonesa. E dentro de cada língua tem as suas variações. Para nós, as chamadas variações linguísticas, que pode ser de ordem histórica, vós me sei, hoje é você, regional, onde entra, por exemplo, expressões. Aqui a gente fala muito girimum, o sudeste é abóbora. Aqui a gente fala a tangerina, no sudeste é a mexerica. É a mesma coisa, mas com expressões diferentes. O regionalismo acaba fazendo com que palavras que a gente fale e escreva sejam diferentes, sendo a mesma ideia. Social, usar uma gíria numa situação, usar uma linguagem mais profissional, mais técnica, e estilística situacional, ou seja, você vai adequar o seu discurso ao momento da fala ou ao texto que está escrevendo. Se espera que numa carta aberta ao público você seja um pouco mais coloquial, um pouco mais coletivo. Já numa redação do Enem, você tem que usar a língua portuguesa oficial. Então, são situações em que então a prova cobrou muito isso aqui de variações linguísticas. Beleza? Nesse caso aqui de patrimônio especificamente, vamos lembrar mais uma vez que ditados populares, expressões, idiomas indígenas e africanos devem ser reconhecidos como patrimônio linguístico brasileiro. Não vão ser falados no dia a dia, mas não podem ser desrespeitados, não podem sofrer preconceito linguístico. São mais de 250 idiomas que nós temos. Diversidade, pluralidade, identidade e memória são palavras-chave quando se fala em patrimônio, tá? E aqui, gente, revela como nós temos tradições. E a língua, apesar de nós estamos falando, mas ela é considerada um patrimônio imaterial porque ela carrega cultura também de outros povos. Uma geral aí, porque esse tema eu já comentei em outra questão. Foram 4 vezes, tá bom? Beleza? Vamos para a questão de novo. Tá aqui o texto. Urucu, urucum, rocô, bichorelana. Moju, dono da água, não gosta do cheiro do urucum. Mandijoara, dono da mandioca. E os donos das outras plantas cultivadas também não. Eles não suportam. Por isso, os Auapi, tribo indígena, se untam de urucum. Deixa o rosto vermelho e se perfumam com seu aroma agradável. Além disso, os seres agressores, os jarão, os donos e os espíritos terrestres, gostam do cheiro dos fluidos humanos, do sangue, do suor. Então o urucum os dissimula, protegendo assim, obviamente, as pessoas que o usam, no caso indígenas. Caminhar pela floresta ou que estão sendo perturbados por espíritos em sonhos ou que estão em resguardo. Então, para os indígenas, o urucum é mais do que uma simples maquiagem, digamos assim. Também serve como proteção espiritual, faz parte da cultura deles. Como o urucum não tem jarrã, não tem problema nenhum em arrancar e usar para pintar. Beleza? Que eu entendi o que seria esse jarrã aqui. Daí a fonte do livro, do texto, Jardins da História, Medicinas Indígenas. Tudo bem? Agora, o que é essa palavra? O foco da questão do texto é a palavra, tá? Por que ela contribui para a preservação? O que ela apresenta?
uma explicação de um rito medicinal? Pegadinha, porque você viu lá que o livro falou em medicinas indígenas. Mas o termo em si, urucum, ele está usando para explicar? Cuidado. Definição de um termo na perspectiva ancestral indígena. Olha, eu já ficaria atento, porque ele citou que o urucum é usado para proteger os índios na floresta dos maus espíritos. Então não é uma questão só material, facial, de se pintar aqui, não. Ela tem uma questão espiritual envolvida. Então tem a ver aqui com a questão ancestral. Deixa a letra B aí. Relação de equivalência, parecido. Vocábulos de diferentes línguas indígenas. Ele citou outras línguas indígenas que além do Awap? Não, não falou, não comparou. Letra C é descartável. Atualização de saberes tradicionais dos povos indígenas brasileiros. Bom, para quem está lendo, para mim é uma novidade. Eu não conhecia esse texto, eu não conhecia o urucum. Beleza? Poderia ser isso? Tá, poderia. Mas isso faz com que isso seja uma contribuição para o patrimônio literário, patrimônio linguístico nacional? Então, assim, não é que está absurda a letra D, ela tem um certo sentido, mas não atende o que o enunciado pede. Isso é muito comum no Enem. O enunciado quer que você olhe para a palavra, como é que ela seria, como é que ela contribui para a preservação do patrimônio linguístico. Só atualizar os saberes não está contribuindo para o patrimônio, tá? Descrição das propriedades científicas de plantas. Não descreveu cientificamente. Então, gente, vamos lá para a letra B. Porque ao definir o termo, que é verbete, e a dica era essa, termo e verbete são equivalentes, a definição não foi só pelo significado da palavra, ou se ela escreve com K ou com C ou termina com M. Mas a significação e a definição passa também pela espiritualidade que essa palavra adquire para os indígenas. Portanto, letra B de bola, questão 31, prova verde aí, nossa playlist, siga nosso canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e adquira nosso livro aí de linguagens que tem, inclusive, esse assunto todo amarradinho, variações linguísticas e patrimônio linguístico nacional. Até a próxima!